puxa, eu tô num relacionamento ruim. Há quanto tempo? Ah, há uns 2 anos, né? Meu marido ou minha esposa me trai. Tá, mas há quanto tempo que você sabe disso? Ah, sei disso há uns 2 meses. Faz tempo que ele te trai? Ah, faz uns 6 meses. E por que você tá nisso ainda? Né? E sempre tinha alguma coisa, né? Eu tô casa. Quer ver uma que é sensacional? Sensacional no sentido de da gente entender por que que isso acontece, né? É, a pessoa abriu um relacionamento para uma mulher entrar, porque o marido solicitou, falou assim, eu quero ter uma terceira pessoa na nossa relação sexual. E a mulher abriu isso, e ela abriu e não gostava de fazer, mas continuava fazendo por conta de ter ali um determinado ganho sobre aquela situação, né? E ela não gostava, ela sofria, vinha em consultório, chorava bastante, mas não largava a mão. Ficou muito tempo, ficou mais de 8 meses nesse processo, né? Então, mas por que que acontece isso, né? Enfim, por que que tem pessoas que ficam dentro de relacionamento, mesmo sabendo que o relacionamento é ruim? Você fala pra pessoa, o relacionamento é ruim? Não, é ruim. Mas por que que você fica? Não sei, eu não consigo sair, né? Então, vamos desmistificar essa parada, porque que a gente não consegue sair desses relacionamentos. Primeiro a gente vai ter que abordar duas coisas antes de a gente chegar no relacionamento, né? Duas coisas bem importantes. O conceito de sadismo e de masoquismo. Isso não está ligado à sexualidade, é o reflexo do sadismo e do masoquismo. Ele vai refletir numa sexualidade que pode ser ou não desajustada, mas a sexualidade é uma consequência disso, né? Mas essas duas forças que nos regem, que tem dentro de nós, elas têm total influência sobre a nossa psique, né? O sadismo nada mais é, e que todo mundo tem, todos nós temos, o sádico, a energia sádica, né? É a energia de agressividade. Então, a energia de agressividade, ela pode ter dois caminhos, né? Eu posso realmente ter a minha agressividade voltada para um instinto mais agressivo, de agredir aquele próximo, agredir algo que me incomoda, né? E aí eu começo a agredir esse algo que me incomoda porque eu não consigo lidar com a contrariedade. Eu tenho um ego frágil, então eu vou agredir as pessoas, eu vou falar mal, eu vou xingar, isso vai acontecer, né? Porque eu não consigo lidar com aquilo. E eu posso também ter a agressividade de forma positiva. A minha agressividade pode ser feita de forma positiva, né? Existe a agressão positiva. Por exemplo, quem tem filho aí, né? Filho ou filha, e fala assim, filho, agora não é hora de brincar, agora é hora de você estudar, 5 minutos para o quarto, depois você pode brincar. Você está exercendo uma agressividade aí, né? Está exercendo uma agressividade positiva, no sentido de educar a pessoa, de educar aquele filho, né? A agressividade positiva também dentro do trabalho, né? Eu dou conta de fazer isso. Não é uma prepotência, presta atenção. Não é prepotência, não, eu dou conta, vamos lá, eu consigo, eu confio em mim. Vamos lá, faz e vamos embora, vamos partir para cima que eu vou gerar resultado nisso. Então a agressividade, ela é positiva nisso. E ela é sempre colocada para fora, certo? Então, esses dois tipos de agressividade que é do sadismo. Agora o masoquismo o que acontece? É a agressividade voltada para si mesmo. Eu não consigo expulsar essa minha agressividade interna. E eu não consigo colocá-la para fora. Eu não consigo externalizar nem de forma bruta. Então o que eu faço? Eu volto para mim mesmo. Né? Ela volta para mim mesmo. Então eu começo a me punir. E o masoquista, ele se pune. E ele gosta de se punir. Né? Ele gosta de sentir esse prazer. Ele tem prazer no desprazer. Ele tem prazer em ficar mal. Ele tem prazer em sofrer. Né? Eu li, não me lembro onde, mas dizia que o prazer do masoquismo tem o mesmo efeito psíquico que a gente comer açúcar, comer carboidrato. Olha só que loucura isso. Então, a gente fica viciado em sofrer. A gente fica viciado, né? Porque, às vezes, quem já fez dieta aí, às vezes tem, dieta low carb, tem que cortar isso, tem que cortar aquilo. É uma droga, né? É porque você fica dependente, às vezes, daquilo, né? Então, o masoquismo, o sofrer, ele tem um processo de abstinência, vamos dizer assim. E ele é de certa forma, uma droga, né?
E o masoquismo, ele tem uma componente interessante. O ego masoquista, quer dizer, o meu eu masoquista, ele gosta de sofrer. Mas dentro de nós sempre tem um juiz interno, né, que a gente chama de superego. E esse juiz interno, ele é formado por algumas regras, né? E a gente fala que quanto mais tirano for o teu juiz interno, presta atenção nisso, quanto mais tirano for o teu juiz interno, mais masoquista vai ser o seu ego. Entende? Então, se você tem um juiz você é muito rígido com você, se você não permite errar, se você não é flexível com você, se você tem coisas que não te permitem sair fora do padrão, e aí a hora que você sai, o teu ego ele não aguenta essa não flexibilidade, ele se pune. Pô, Thiago, mas o que isso tem a ver com relacionamento? Porra, vamos lá, vamos começar a entender. Então, dito isso... Boa, Marcelo. Dito isso, vamos começar a partir para os relacionamentos. E dentro do masoquismo a gente tem dois pontos, tá? O masoquista, a gente chama de masoquismo primário, que é aquele que ele gosta de sofrer por um outro, certo? Então eu gosto que, às vezes, eu gosto no sentido de, no fundo, ele não conseguir dar conta, mas ele tem o prazer no desprazer. Eu sei que às vezes a pessoa me xinga, o meu parceiro ou a minha parceira só me desmoraliza, só fala mal de mim, não me pontua de forma positiva, não me elogia, mas mesmo assim eu fico ali, né? Então eu estou sofrendo uma agressão do externo, então, e mesmo assim eu não saio disso, então eu sou um masoquista primário, né? O masoquismo primário. É onde eu sofro a agressão do externo. Agora a gente tem o masoquista secundário. O masoquismo secundário é quando eu não consigo lidar com esse sentimento, né? E aí o que eu faço? Ao invés de eu pedir para alguém me punir, né, do externo, eu vou lá e eu mesmo me puno. Eu me corto. E o que geralmente está ligado aos atos de automutilação, né? Então... tive uma paciente que se cortava aqui tudo, ó, com gilete, era tudo e na perna, mas por um ato de automutilação. E sempre dentro desses atos de automutilação, de masoquismo, está ligado a culpas excessivas, né? Culpas excessivas de não constituir, de o ego não conseguir cumprir determinados padrões, né? Então, o masoquismo, e é lógico, é uma forma de chamar a atenção também você se cortar, né? Isso tem muito mais frequência na parte dos jovens, mas na adolescência, né? Mas também não deixa de acontecer em adultos, né? Até porque a fase do adolescente ele está mais propício a tentar se encaixar em algum meio, ele não se vê encaixado. Mas beleza, como que isso acontece nos relacionamentos? Olha a dinâmica do casal, que interessante. Sempre dentro do casamento ou do relacionamento, ok? Sempre vai ter momentos em que um vai ser sádico e o outro vai ser masoquista. E isso tem alternâncias, ok? Isso tem alternâncias. Uma hora você é sádico, outra hora você é masoquista. Uma hora você é sádico, outra hora você é masoquista. E você vai pontuando isso. Por exemplo... quando você só é sádico naquilo que você consegue ter segurança sobre. Então você começa a brigar com o teu parceiro e fala assim, pô, você já falei pra você fazer isso, e você começa a pegar na ferida, né? Porque você sabe que ali é o ponto fraco. Você não vai pegar uma ferida num ponto forte, você vai pegar uma ferida num ponto fraco, para machucar aquela pessoa, né? E assim tem alternância, e na briga fica assim. Né? Uma hora sádico, outra hora masoquista. Uma outra hora sádico, outra hora masoquista. E nisso fica. Mas ok, por que relacionamentos, então, que é o tema de hoje, por que relacionamentos ruins duram? E isso tem responsabilidade maior com a pessoa que sofre as agressões ou emocionais ou físicas. Porque o masoquista ele não consegue sair daquilo. O sádico, beleza, ele pode encontrar. O sádico, quando na maioria das vezes ele é sádico, ele sai e ele vai encontrar outra para punir, entende? Mas o masoquista que tem que quebrar esse tipo de ciclo. E tá ligado isso está ligado a grandes. O masoquismo está ligado a grandes culpas, né?
E culpas, por exemplo, muito fortes, que às vezes não vêm a nível consciente. Então, às vezes eu fico dentro de um relacionamento, olha só, isso que é interessante, às vezes eu fico dentro de um relacionamento porque eu aprendi que a forma de relacionar era assim, porque minha mãe às vezes apanhava, porque meu pai às vezes era alcoólatra, porque fulano de tal, eu vi fazendo isso dentro da minha casa, né? O relacionamento não era harmonioso. Então eu aprendi que relacionar-se é assim. Então, eu começo a reproduzir esse modelo que eu aprendi, não saudável, nos meus relacionamentos. E é lógico que a gente não vai gostar. Porque todo mundo quer ser amado, todo mundo quer ser compreendido, todo mundo quer ser acolhido. Mas por uma fidelidade do que eu aprendi, eu vou reproduzir isso. Né? Grandes culpas, por exemplo. Abortos são muito... É muito comum que dentro de um processo de aborto há uma grande culpa. Então, e isso é... Porque a mulher, ela tem um instinto materno, é instintivo. É instintivo. Mesmo que você não queira ter filho, ele é instintivo, certo? Se você vê uma criança subindo na escada e você não tem filho, você fala, aquela criança, cuidado com aquela criança lá. Entende? Entende por causa do instinto? O homem também tem esse instinto. Normatiza. É isso aí, Thaís. O homem também tem esse instinto, só que a mulher é mais forte. Então, quando eu tenho abortos, eu tenho culpas profundas. E aí, o que eu faço? De forma inconsciente, eu entro em relacionamentos destrutivos para eu me punir daquilo. Porque eu sei que o que eu fiz não foi certo. Né? Eu sei que o que eu fiz não foi coerente. Eu sei que o que eu fiz não foi bacana ali, né? Ok, a legalização do aborto, sim ou não, já é uma outra questão. Mas a gente está falando aqui de coisas afetivas, né? E, por exemplo, traições também. Quando eu tenho traição e isso me gera culpa, eu acabo às vezes fazendo algumas coisas que eu não fazia antes no relacionamento, de uma forma para reparar aquilo, né? Então, se eu trair alguém, né, e não precisa nem ser um relacionamento atual, tá? Porque às vezes eu posso ter traído um relacionamento anterior, mas eu não estou bem resolvida com aquilo, eu sei que eu fiz coisa errada, eu sei que não foi bacana. Então, para eu me punir, né, porque eu sei que eu não fiz isso, sei que eu fiz certo, eu vou chegar e eu vou entrar em um relacionamento que vai ser abusivo, que vai ser horrível, que vai me fazer mal, mas é uma forma de eu tentar reparar aquela pessoa anterior, entende? É uma tentativa de reparação do que eu fiz para o outro que eu achei que não foi legal. Quando entra em transgressões morais, a gente começa a sentir culpa e a culpa gera o processo de reparação. E aí a gente começa a entrar em relacionamentos que não são legais, né? E lógico que dentro do processo de quando eu vou escolher alguém, lembra que eu falei do nosso juiz interno, né? E ele é estabelecido por algumas regras. E essas regras, ela vêm de 3 principais coisas, né? Que eu sempre coloco aqui. Essas regras vêm regras familiares, que a gente aprendeu dos nossos parentais, regras religiosas e regras sociais. Esses 3 grandes conjuntos de regras é o que vai me reger para aquilo que eu começo a tomar como verdade. Para mim, né? E que em determinado ponto eu tomei como verdade para mim. Então, isso vai dentro do meu processo de escolha, né? Então, quando eu escolho, eu tenho 2 componentes. Eu até fiz um vídeo sobre isso, tem uma pílula aí no Instagram falando sobre... Quando eu escolho, eu tenho 2 processos. Eu tenho um processo de escolha narcísica e eu tenho um processo junto com o processo de escolha por apoio, né? É uma série complementar. Vamos supor que eu tenho 50% narcísica e 50% por apoio. E por apoio são as coisas que eu aprendi. Então, que eu devo fazer, mas que às vezes nem sempre eu concordo, ok? Então, às vezes há uma pressão de ter que se casar, há uma pressão de ter um relacionamento, e depois que você casa tem que ter filho, depois que você tem filho você tem que ter o segundo, depois você tem que ter o segundo, você tem que colocar ele numa escola bilíngue, depois da escola bilíngue você tem que colocar ele na faculdade. Entende? Mas aí você tem que casar com um cara que ele tem dinheiro, você tem que casar com um cara com uma mulher que ela é bonita. Então, essa combinação gera a tua escolha. E essa escolha, às vezes, ela é conflitiva. Porque se você escolher e não tiver de acordo com aquilo que foi imposto para você, vai gerar conflito. Mas se gera conflito, você não consegue sair disso porque você tem que atender esse padrão.
Ou é um padrão social, ou é um padrão que foi aprendido, que você foi ensinado pelos teus parentais. Entende? Então aí começa o conflito. E às vezes, muitas das vezes também, há um narcisismo nas escolhas de tipo, eu posso escolher, eu quero escolher uma pessoa bonita para ficar do meu lado. Por pior que ela seja. Aí não importa o caráter, entendeu? Não importa o caráter. A pessoa pode ser mau caráter, mas ela me completa em alguma coisa. Ela é, por exemplo, meu troféu. Ele é o meu troféu. É uma pessoa que preenche alguma coisa que está vazio dentro de mim. Porque se eu quero uma pessoa bonita, se eu quero um parceiro, uma parceira bonita, provavelmente eu quero ser reconhecido através daquela pessoa. E as escolhas transferenciais também são muito fortes, né? Lógico que as escolhas, as mais conscientes, elas têm esses dois componentes, mas as escolhas transferenciais são a que pesa mais, né? Então eu vou escolher, às vezes, alguém para me suprir de alguma coisa. E isso é o que às vezes mantém a gente num relacionamento, né? É muito comum eu idealizar uma pessoa e às vezes ou aquela pessoa ter os adjetivos, as qualidades, né, de personalidade que eu gostaria de ter, e eu coloco ali o meu relacionamento, né? Aquela pessoa supre alguma coisa minha, né? E aí eu vou vivendo nesse processo de às vezes aguentar, porque o que eu estou convivendo é com a personalidade da pessoa, é aquilo que eu gostaria de ser. Então eu projeto nela. Então ela é como se fosse uma extensão minha. Mas aquela pessoa me maltrata, aquela pessoa me trai, aquela pessoa não está bem comigo. O meu chefe, ele me humilha, ele nunca me valoriza, né? E o masoquista, ele está ligado, obviamente, a um complexo de inferioridade muito grande, porque se eu não me acho bom o suficiente, ou se eu tenho crenças limitantes em relação a mim, se eu me acho feio, se eu me acho burro, se acho que eu não mereço ser amado, né? Eu vou buscar relacionamentos para comprovar isso para mim. Entende? Como eu tenho essa crença em mim, eu vou procurar relacionamentos para me provar para mim. Ó, tá vendo? Você não falou? Então agora aí, ó. Bem que você sabia mesmo que você é um bosta. Bem que você sabia mesmo que você não presta para nada. Entende? Então, às vezes a gente procura relacionamentos para provar, para mostrar para nós mesmos que nós estávamos certos sobre aquela crença negativa que a gente tinha. E relacionamentos vai aqui tudo, hein? Afetivos, familiares, pessoal e profissional. Né? E é mais comum do que a gente... Mas olha, e aí vem, mas a gente sabe que a gente estava falando no começo, a gente sabe que é um processo consciente. A gente sabe que o processo consciente é de que eu estou num relacionamento ruim, mas eu não saio. Mas por que você não sai? Né? Porque essas coisas estão inconscientes. E tem dois outros motivos também que complementam e que completam ficar dentro de relacionamentos que não são legais, né? Que são os ganhos. E a gente tem dois tipos de ganho. A gente tem os ganhos primários e a gente tem os ganhos secundários. Os ganhos primários são os ganhos afetivos, que é o que eu falei aqui. E isso eu gosto de usar muito um exemplo, cara, que para mim foi muito nítido quando eu estava começando a clinicar, de que a pessoa tinha muito forte para ela o conceito de família. Muito forte. Era uma coisa... Ela sempre quis isso, porque era um sonho para ela ter isso. E ok. E nos seus 32 anos ela foi lá e conseguiu engravidar de uma pessoa. De uma pessoa que foi do dia para a noite, assim. E ela engravidou dessa pessoa, teve um filho, obviamente, e constituiu uma família. Ela realizou um sonho dela, né? Só que foi o passar do tempo, o cara foi se mostrando outra pessoa. Não era a pessoa que ela gostaria de ter como marido, não era o pai que ela gostaria de ter como para os filhos dela, né? Não era o tipo de homem que tem que estar presente, né? Não tinha uma masculinidade ativa. E aí só falava mal do cara, só falava mal, e era horrível o relacionamento, era uma bosta, nunca estava feliz. Mas por que não conseguia terminar o relacionamento? Porque essa pessoa
essa pessoa trazia para ela um ganho afetivo de família. Porque se ela tirasse o marido do lado, a família ia acabar. Então ela preferia sofrer, né, as dores de um relacionamento ruim, de uma pessoa ruim ao lado, que não se comprometia no cuidado do filho, que não se comprometia na sexualidade, que não se comprometia na afetividade, que não se comprometia na renda de casa, sustentava a pessoa, mas ela não conseguia sair disso por conta de que se ela quebrasse, se ela se separasse, ia quebrar um grande componente afetivo que era de se constituir uma família, né? E aqui eu estou dando exemplo de família, mas isso pode ser outras coisas, tá? Isso às vezes às vezes a gente pode projetar uma certa carência, né? E a pessoa me dá o mínimo de carinho, me dá migalha, e eu já acho que é um pão. Entende? O quão pobre é um ego desse? O quão frágil é um ego desse? Então, o processo é de constituição de um ego mais forte, de começar a rever seus conceitos. E o segundo ponto de ganho, o primeiro eu falei que é o afetivo, e o segundo ganho, que são os ganhos financeiros. E isso está cheio disso. Está cheio. A gente acha que não, ai que absurdo. Imagina, homem casa para ter ganho, ou mulher casa para ter ganho. Mas não, cada vez mais isso acontece, cada vez mais. Tem um amigo meu que trabalha no mercado financeiro, que ele falou assim, cara, o pessoal lá do banco foi para uma festa lá em Florianópolis, meninas lindíssimas, loira do olho azul. O que os caras estão fazendo? Estão importando, Thiago. Ele usou essa palavra, os caras estão importando. Porque eles bancam as meninas aqui, em São Paulo, e aí elas ficam aqui. Tá cheio disso aí. Então, por quê? Porque a pessoa dá casa, né? Dá carro, dá apartamento, e não consegue sair. Tá apanhando no relacionamento, é um bosta, mas não consegue sair. Isso não é só com mulher não, viu? Isso não é só com mulher não, isso é com homem também tem dos muitos, né? E uma das coisas que gera, por exemplo, de culpas também, né, que eu até pontuei aqui, eu esqueci de comentar, é na questão da sexualidade. E principalmente na constituição sexual infantil, né? Porque isso mais voltado para o homem, tá? Porque o preconceito ele é maior em relação ao homem do que a mulher, do que em relação à mulher hoje, no sentido, eu digo preconceito pro machismo, tá? É muito mais difícil, o homem é muito cobrado da sua sexualidade. Então, uma homossexualidade no homem, ela é muito forte, né? E isso quando a criança teve, às vezes, experiências infantis, o que não determina uma sexualidade, se o cara ele é homossexual ou não, mas se ele teve uma experiência, ele começa a gerar culpa sobre isso, se não for bem elaborado. E aí começa a dar sintomas sobre isso. Compreende? Abusos também entram nesse sentido. De se sentir culpado, às vezes, ou de se sentir rejeitado, de se sentir, enfim, né, humilhado naquela situação. E como foi aquela situação que eu vivi, que me marcou, eu vou acabar repetindo aquilo, né? E aí, o que eu faço? Repito relacionamentos abusivos, repito relacionamentos fracassados, como uma forma de não me achar merecedor sobre aquilo. E aí vou além. E aí vou além no sentido de que grandes culpas, eles revertem em doenças psicossomáticas. Grandes culpas, eles revertem em doenças psicossomáticas. Muito. Tive o caso de uma paciente que teve abuso no processo da infância, né, durante um tempo, e que teve uma somatização depois no útero. Se a gente for pegar a simbologia, né, o útero ele é feminino, só mulher tem. Por que foi dar no útero? Por que foi dar, eram uns miomas no útero? Entende alguma culpa recalcada ali? Que não foi elaborada? Tive outro paciente também que teve uma relação homo na infância, o que não determina, porque o cara é casado.
teve filhos, mas o que ele desenvolveu? Desenvolveu uma vitiligo. E aonde isso? Desenvolveu uma vitiligo na ponta do pênis. Olha só a simbologia. Eu quero que vocês prestem atenção na simbologia das coisas. Entendeu? Então, olha só aonde vai esse tipo de masoquismo, aonde leva o masoquismo, né? Aonde leva isso. Não é só simplesmente eu estar num relacionamento ruim que me torna masoquista, né? Mas a que ponto que você chega? Então, a constituição de um ego frágil, a constituição de não lidar, de ter que cumprir com papéis, com alguns papéis e de não conseguir ter tolerância à contrariedade, de enfrentar situações, porque a culpa ela só serve para uma coisa. A culpa só serve para gerar arrependimento. Porque a partir do momento que eu me arrependo, ok, eu mudo de postura, mas se eu fico ruminando essa culpa, ela me gera transtornos emocionais, me gera transtornos afetivos, me gera transtornos de saúde, né? Físicos. Então, pensa um pouco se você já viveu sobre isso, um relacionamento assim. Pensa um pouco o que você tem que fazer para mudar. Porque o grande erro das pessoas que saem do relacionamento, às vezes, é emendar logo no outro. E essa é uma regra que tem que existir em qualquer término de relacionamento. É a regra da abstinência. Por quê? Porque você tem que dar um tempo para você. Por que pessoas emendam um relacionamento no outro? E aí sai de um ruim, entra num outro ruim, entra num outro ruim, porque ela não deu tempo de olhar para ela, de ver o que eu acertei, o que eu errei. A pessoa é tão frágil, que ela não consegue ficar sozinha para dar conta de si, para falar assim, porra, cara, eu tenho esses vazios aqui dentro, o que eu vou fazer com esse negócio aqui? Não consegue, e ela fica nessa, de tentando preencher, aí preenche, não deu certo com um, vamos para outro. Não deu certo com um, vamos para outro. Mas sabe quando vai parar um relacionamento? Nunca, cara, nunca você vai parar num relacionamento, porque você não resolveu você. Não resolveu você, então não tem como não resolver. Você vai ficar, o universo vai te trazer a mesma coisa. E é isso aí. Ó, minha mãe saiu de uma relação assim e reproduz com os filhos. E é isso, porque o que acontece? Olha só, isso é muito comum acontecer, Breda. Obrigado pela contribuição aí. Isso é muito comum acontecer. Porque às vezes a gente sai de relacionamento, os parentais saem de relacionamentos que não foram legais, o que acontece? Transfere para os filhos aquela infelicidade. Porque inconscientemente, quando olha para o filho, remete o quê? Ao cônjuge. Que tem desagrado ali, tem desafeto ali, tem desagradável ali. Só que o que acontece? Ao invés dela ir lá resolver com o cônjuge ou com outra pessoa, ela transfere para o filho. Brenda, obrigado pela contribuição, foi muito boa. Isso não acontece só com a sua mãe, não. Compreenda ela, porque esse é o mecanismo. Isso acontece com todo mundo. Isso não é só de pais separados, hein? Isso também é de pais que estão juntos, ok? Pais que estão juntos fazem a mesma coisa, porque um relacionamento onde não está bom no cônjuge, o que acontece? Transfere para o filho. E às vezes não transfere só a raiva, não, transfere o amor, porque eu não consigo dar o amor pelo meu. Eu não consigo dar amor pelo meu cônjuge, o que eu vou fazer? Eu vou transferir para o meu filho. E aí o que eu faço? Eu transfiro para o meu filho e aí vira um processo de piano. Aí começou a bagunça. Entendeu? Vira um processo de piano de quê? A mulher passa a ter o filho como marido. E aí o filho, aquela criança que não sabe o que está acontecendo no mundo que está sendo constituído, ele começa assim, meu irmão, tô aqui, mamãe é minha. E eu começo a ter essa fidelidade. Entende? E aí, o que essa criança vai acontecer? Não vai conseguir se fixar em relacionamento nenhum, porque não consegue, de forma inconsciente, deixar a mãe, porque a mãe transferiu para ela aquele amor, e esse amor ele é incondicional, então eu tenho que manter a minha mãe bem. Entende a responsabilidade da criança? Olha a troca, a inversão de papéis que isso acontece. A mãe passa a fazer do filho o marido. Isso também acontece com o pai. O pai começa a fazer da filha a esposa. Me lembro muito bem de uma festa que eu fui, onde estava o pai separado, a filha tinha os seus 16 anos, e o pai estava abraçado com a filha, aqui assim, ó, segurando na cintura, como se fosse a esposa. A menina não podia sair, não podia ir no banheiro. Olha só, a inversão de papéis.
E aí você começa a ter inversão de papéis desde a infância. E lá da infância você começa a constituir o teu processo psicossexual de como você vai se relacionar. Começa a entender? E aí, lá, por isso que não tem como eu pegar só o hoje. Eu vim aqui e te falar assim, cara, hoje seu relacionamento tá ruim, o que você pode fazer para mudar? Não, a gente tem que investigar lá atrás, porque lá foi constituído. Eu não posso pegar o agora, eu tenho que ir lá atrás, eu tenho que ir lá ver como é que foi a tua criação do 0 aos 2 anos, dos 2 aos 4, dos 4 aos 6, como é que foi a tua formação psicossocial, o que você fez, o que você não fez, o que você recebeu de carga, o que você não recebeu, né? Aí, ó, outro depoimento. Gente, é muito bacana isso que vocês fazem de colocar depoimento, porque isso enobrece muito a nossa discussão aqui, porque o que eu falo é para vocês. Então, é muito bacana colocar isso. Olha, minha mãe era submissa ao meu pai, viveu um relacionamento horrível, e hoje a maioria dos meus irmãos são submissos e vivem em relacionamentos horríveis. Já eu não sei se... Boa, Ellen. Você conseguiu quebrar essa barreira. Mas entende como eles pegaram esse modelo e eles começam a constituir isso? Isso é natural? A gente tem que quebrar essas coisas. A gente tem que trazer o que é bom dos nossos pais, o que a gente aprendeu dos nossos parentais e levar para frente. O que é bom? Ah, meu pai era humilde. Meu pai era trabalhador. Minha mãe era atenciosa. Ok, pega isso, cara, e leva para você. O resto que não te serve, joga no lixo e vai embora. Constitui o seu. Entende? Porque você ficar nessa, vai continuar vivendo numa vida... Thaís, assim, uma coisa, legal a tua pergunta, uma coisa que a gente tem que fazer é assim, a gente tem que esgotar sempre todo tipo de conflito que a gente tem. O que eu quero dizer esgotar? É pensar sobre, entende? É pensar sobre, é eu chegar e ficar pensando, pá, o que é legal, o que eu não gosto, por que eu não gosto disso, por que não me faz bem, de onde que veio, tá, mas eu mereço ou não mereço? É parar e pensar, não tem muito, né? Não tem muito o que fazer. Porque o que a gente não gosta de fazer? Parar e pensar no desagradável. Eu não gosto de pensar no desagradável. Alguém gosta de pensar aí quando você lembra de algum ente querido que faleceu? Você gosta de pensar? Às vezes você não gosta. Você não fez o processo do luto, às vezes. Né? Mas para pensar sobre por que você tem que seguir determinadas coisas. Por que às vezes você tem que ter relacionamentos assim? Por que às vezes você tem que cumprir determinados papéis? Quem te disse isso? De onde você aprendeu isso? Então a gente tem que sempre buscar na nossa memória. Mas peraí, quem me disse isso? De onde eu aprendi? Será que... E busca sempre com os parentais, porque eles são as pessoas que mais influenciaram a gente, que constituíram a gente na nossa personalidade, na formação da nossa personalidade e do nosso caráter. Começa a reparar, poxa, minha mãe faz isso, ó. Puta, meu pai faz isso. Putz, eu tô percebendo que eu tô agindo igual meu pai e minha mãe. Mas será que eu preciso agir? Porque às vezes a gente tenta agir de uma forma porque a gente acha que se a gente quebrar aquilo a gente vai deixar de ser amado, entende? Muito pelo contrário. Eu vou começar a me amar e quando eu me amo as pessoas começam a me amar também. É de dentro para fora, é do micro para o macro. A física quântica já fala isso. É do micro para o macro, né? Sou divorciado e realmente percebo que carga nos filhos. Como separar? A energia ficou complicada, pois ele é um abusador psicologicamente. Carol, primeiro, pelo que talvez você está comentando aí, há uma alienação parental em relação a ele sobre as tuas filhas, né? Aí você consegue ver isso às vezes até de forma jurídica. Mas você separar isso é entender que ele foi teu parceiro durante ele foi teu parceiro durante um tempo e que tuas filhas os teus filhos não tem nada a ver com isso. A relação que você tem que desenvolver com os teus filhos é a relação com eles, né? É você e eles. Eles, por mais que vieram do teu ex-parceiro, né? Eles não têm nada a ver. Eles são crianças apenas que precisam de atenção e precisam ser constituídas sobre o teu olhar. Agora, se há um abuso realmente psicológico, como você fala, há a possibilidade de você fazer isso, procurar os teus direitos, porque a alienação parental, ela é sim, obviamente, muito prejudicial na constituição da criança. E isso a gente até estava discutindo ontem no grupo aqui que a gente tem de estudos de caso, né? E trouxe mais ou menos uma questão parecida como essa sua, Carol, de que o pai abusava psicologicamente da criança
E aí o que na verdade o analista vai fazer aqui da clínica é chamar esse pai para conversar, né? E também tem essa indicação de que essa mãe pode procurar um direito, porque isso também é um abuso parental, né? O abuso parental não é só o pai ou a mãe falar mal do cônjuge, mas sim fazer abusos em cima, psicológicos em cima da criança, certo? Para consertar os erros, a gente leva a vida toda tentando limpar as merdas que fizeram. Mas a partir do momento que a gente assume a responsabilidade, Lena, as coisas começam a ficar bem mais claras, né? E começam a ficar bem mais fáceis de ser resolvidas, porque quando eu vejo que eu tenho possibilidade de resolver, cara, não tem preço que se pague isso, né? Não tem coisa que se pague a uma libertação dessa. O processo ele é trabalhoso. Ele é trabalhoso. Eu nunca vocês vão me ver aqui falando que o processo é bacana. É legal se autoconhecer. Cara, é trabalhoso. Mas a liberdade que você vai ter, ninguém paga. Não tem preço. Você chegar e se acordar na paz, tranquilo, sabendo que você está, sabe, sem essa instabilidade emocional. Não tem coisa melhor do que isso. Acreditem em mim e acho que vocês já viveram processos parecidos com esse. Se liberte disso, dessas coisas que nos amarram. Vamos deixar de ser masoquista em determinadas coisas também, pequenas coisinhas. O masoquismo não é só em grandes coisas, não. Certo? Um grande beijo, um bom descanso para vocês. E a gente vai se falando. Quem tiver dúvidas pode mandar DM. Tem lá o nosso canal no YouTube, tem também o canal no Facebook. A gente vai se falando por aqui. Até a próxima quarta. Se vocês tiverem também temas, mandem no direct. Um beijo, até!